A maior confusão dos relacionamentos. Intensidade não é amor. Talvez uma das maiores confusões dos relacionamentos humanos seja esta: confundir intensidade emocional com amor verdadeiro. Muitas pessoas descrevem suas relações mais marcantes usando palavras como paixão avassaladora, química inexplicável ou conexão única. Elas dizem coisas como: eu nunca senti algo assim por ninguém. E muitas vezes estão dizendo a verdade, porque algumas relações realmente despertam emoções muito mais intensas do que outras. Mas intensidade emocional não significa necessariamente profundidade. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Para entender isso, precisamos primeiro compreender como o cérebro humano reage às relações intensas. Quando uma relação envolve tensão emocional, aproximação, afastamento e reconciliação, o cérebro começa a liberar uma combinação poderosa de substâncias químicas. Entre elas estão a dopamina, a adrenalina e o cortisol. A dopamina está associada à expectativa e recompensa. Ela aumenta quando algo desejado parece possível, mas não garantido. É a mesma substância envolvida em vícios comportamentais, jogos de azar e redes sociais. A adrenalina aumenta o estado de alerta e excitação emocional. Ela faz o coração acelerar e aumenta a atenção. Já o cortisol é o hormônio do estresse. Ele aparece quando existe ameaça emocional, medo de perda ou insegurança. Quando essas substâncias aparecem juntas em uma relação, o resultado é um estado emocional extremamente intenso. O cérebro passa a associar aquela pessoa a picos emocionais muito fortes. E existe um detalhe curioso: o cérebro humano não distingue perfeitamente amor de excitação emocional. Por isso, algumas relações parecem absolutamente únicas. Mas muitas vezes o que está acontecendo é apenas um sistema emocional altamente ativado. Relações intensas frequentemente seguem um padrão previsível. Primeiro existe uma aproximação muito forte. A sensação de reconhecimento imediato. Como se aquela pessoa finalmente entendesse quem você é. Depois começam as primeiras tensões. Uma discussão, um afastamento inesperado, um silêncio que gera ansiedade. Então vem algo muito importante nesse ciclo: a reconciliação. Quando acontece uma reconciliação depois de um conflito intenso, o alívio emocional é enorme. E esse alívio libera novamente dopamina no cérebro. Esse ciclo cria algo chamado reforço intermitente. Reforço intermitente é um mecanismo psicológico extremamente poderoso. Ele ocorre quando uma recompensa aparece de forma imprevisível. É exatamente o mesmo princípio que mantém pessoas presas em jogos de azar. Quando a recompensa não é garantida, o cérebro se torna ainda mais envolvido. Em relações intensas, a recompensa emocional é a reconciliação. Cada reconciliação parece confirmar que existe algo especial naquela relação. Mas muitas vezes, o que está acontecendo não é amor profundo. É apenas o alívio depois da tensão. Esse tipo de dinâmica pode criar algo chamado trauma bond. Trauma bond é um vínculo emocional formado através da alternância entre sofrimento e alívio. O relacionamento se transforma em uma montanha russa emocional. Momentos de dor seguidos por momentos de reconexão intensa. Com o tempo, o cérebro passa a associar aquela pessoa à resolução da própria angústia. Isso torna o vínculo extremamente difícil de romper. E muitas pessoas interpretam essa intensidade como prova de amor verdadeiro. Mas intensidade e profundidade são coisas muito diferentes. Intensidade é a força da emoção em determinado momento. Profundidade é a capacidade de sustentar uma relação ao longo do tempo com estabilidade emocional. Uma relação pode ser extremamente intensa e ainda assim ser superficial no nível emocional. E uma relação pode ser relativamente tranquila e ainda assim ser profundamente significativa. Existe também um fator psicológico importante que ajuda a explicar essas dinâmicas. Todos nós desenvolvemos ao longo da vida estruturas emocionais.
Essas estruturas são padrões psicológicos que aprendemos para lidar com experiências difíceis. Experiências como abandono, rejeição, vergonha ou a necessidade de reconhecimento. Esses padrões começam a se formar muito cedo, principalmente nas primeiras relações da infância. Com o tempo, eles moldam a forma como cada pessoa aprende a amar. Quando duas pessoas entram em um relacionamento, não são apenas dois indivíduos que se encontram, são duas histórias emocionais inteiras. Quando essas histórias ativam feridas uma na outra, o resultado pode ser uma relação extremamente intensa. Mas essa intensidade não nasce necessariamente de compatibilidade emocional. Ela nasce da interação entre mecanismos de defesa psicológicos. Por exemplo, uma pessoa que precisa de validação constante pode se sentir extremamente atraída por alguém emocionalmente distante. E alguém que teme depender emocionalmente pode se sentir atraído por alguém que busca proximidade intensa. Essas combinações criam relações que parecem magnéticas, mas muitas vezes são apenas duas estruturas emocionais se ativando mutuamente. Quando isso acontece, o relacionamento pode parecer impossível de substituir, porque cada momento da relação ativa sistemas emocionais muito profundos. Mas existe uma pergunta importante que raramente fazemos. Se intensidade fosse realmente a prova de amor verdadeiro, então as relações mais turbulentas seriam também as mais saudáveis. Mas não é isso que observamos na vida real. Na realidade, relações maduras costumam ser muito menos dramáticas. Elas não dependem de conflitos intensos, seguidos de reconciliações emocionais. Elas são mais previsíveis, mais tranquilas, mais estáveis. E para quem está acostumado a relações intensas, essa estabilidade pode parecer inicialmente estranha. Algumas pessoas chegam a dizer que uma relação tranquila parece sem química. Mas muitas vezes o que está faltando não é amor. O que está faltando é desregulação emocional. Quando o sistema nervoso se acostuma a níveis altos de ativação emocional, relações mais estáveis podem parecer menos significativas. Mas isso não significa que sejam menos profundas. Significa apenas que o cérebro está acostumado a confundir intensidade com significado. Talvez a maior confusão dos relacionamentos humanos seja exatamente essa: confundir intensidade emocional com amor verdadeiro. E compreender essa diferença pode mudar completamente a forma como entendemos nossas próprias relações. Porque quando começamos a observar essas dinâmicas com mais clareza, percebemos algo importante. Muitas relações que pareciam extraordinárias eram apenas emocionalmente intensas. E muitas relações que pareciam simples ou tranquilas podem, na verdade, ser muito mais profundas. Intensidade pode ser emocionante, mas profundidade é o que sustenta um relacionamento ao longo do tempo. E talvez o primeiro passo para compreender o amor seja exatamente esse: aprender a diferenciar intensidade de profundidade.